Já parou para pensar que talvez você não esteja realmente vivo? Não no sentido que sempre acreditou. Pode soar como um absurdo, mas a verdade é que tanto a ciência quanto a espiritualidade guardam revelações impressionantes sobre o que significa existir. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode abalar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo e sobre a realidade. Neste momento, vamos desvendar mistérios que foram ocultados por séculos, segredos que unem o conhecimento ancestral às descobertas mais avançadas da física. E o mais surpreendente, o que você vai ouvir pode transformar sua visão de mundo para sempre. Então, se quer continuar recebendo essas reflexões profundas, não deixe de apoiar este espaço. Agora, segure-se, porque o que vem pela frente pode ser a chave para entender o verdadeiro significado da sua existência. Imagine que a realidade não é algo fixo, como um cenário onde tudo acontece sem a sua participação. Na verdade, ela se assemelha mais a uma orquestra, onde cada nota só ganha vida quando alguém a escuta. Essa é a essência do princípio antrópico participativo, uma ideia tão fascinante quanto perturbadora. Segundo essa teoria, o universo não é um observador passivo, mas algo que se manifesta e se molda a partir da interação entre a consciência humana e o cosmos. Em outras palavras, você não está apenas no universo, você é parte fundamental dele. E aqui surge uma pergunta inquietante. Se a realidade só existe porque estamos observando, o que acontece quando desviamos o olhar? Como isso afeta o tempo, a vida e até mesmo o que chamamos de passado e futuro? Essas questões nos levam a um território onde ciência, espiritualidade e mistério se entrelaçam, e é exatamente aí que vamos mergulhar agora. Para compreender o princípio antrópico participativo, precisamos adentrar o mundo quântico, onde as leis da física tradicional perdem o sentido. Pense no famoso experimento da dupla fenda, um dos maiores enigmas da ciência. Quando ninguém está observando, partículas como elétrons se comportam como ondas, espalhando-se de forma imprevisível. Mas no instante em que alguém as observa, elas se transformam em partículas definidas, como se o simples ato de olhar fosse capaz de moldar a realidade. John Wheeler enxergou nesse fenômeno algo muito maior do que uma curiosidade científica. Para ele, a observação não apenas revela o universo, ela o cria. Segundo Wheeler, o cosmos é como uma tela em branco, esperando que a consciência humana a preencha com significado. Isso significa que, sem a nossa participação ativa, a realidade como a conhecemos simplesmente não existiria. Essa ideia desafia tudo o que acreditávamos sobre o universo. Afinal, se ele não é uma entidade independente, mas um sistema participativo, então cada um de nós desempenha um papel crucial na construção do tecido da existência. E o mais incrível é que não somos meros espectadores, somos coautores dessa realidade. Cada pensamento, cada percepção, cada ato de observação molda literalmente o mundo ao nosso redor. Isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se a realidade depende da consciência, qual é o nosso verdadeiro papel nesse processo cósmico? E o que acontece quando percebemos que tudo o que observamos também nos observa de volta? A consciência, tão intangível e difícil de definir, é a grande protagonista dessa teoria. Wheeler sugeriu que o universo não é algo separado de nós, mas uma extensão inseparável da nossa percepção. Em outras palavras, a consciência não apenas observa a realidade, ela é o alicerce que a sustenta. Essa ideia é revolucionária e desafiadora, pois tudo o que acreditamos sobre vida, tempo e existência depende da interação entre o observador e o observado. Você não é apenas uma peça no tabuleiro do universo, você é um dos jogadores principais. E o mais interessante é que tradições espirituais antigas já apontavam nessa direção. No hermetismo, o universo é descrito como a mente de Deus. No budismo, a realidade é vista como uma ilusão moldada pela percepção. Wheeler, ao trazer a física quântica para o debate, construiu uma ponte entre ciência e espiritualidade, unindo dois mundos que por muito tempo pareceram opostos. Nesse modelo, a consciência humana não é um subproduto do cérebro, mas uma força fundamental que participa da teia cósmica, criando e recriando a realidade em tempo real. E se pensarmos nisso de forma prática, o que isso significa para a nossa existência? Significa que cada pensamento, cada ato de atenção, cada momento de consciência é uma contribuição ativa para o universo. Não somos espectadores passivos, somos artistas, pintando a realidade com o pincel da nossa percepção. Mas isso também levanta questões profundas. Será que a consciência humana é a única força moldadora? Ou somos parte de algo muito maior, um mosaico de consciências que interagem para dar forma ao cosmos? Seguindo esse raciocínio, exploraremos a interconexão entre todos os observadores e o papel de uma possível consciência superior. O que acontece quando consideramos o impacto coletivo das consciências no universo? O princípio antrópico participativo não apenas desafia a ciência convencional, mas também nos mergulha em questões filosóficas sem fim.
Se o universo depende da observação para existir, o que acontece quando ninguém está olhando? Será que a realidade simplesmente desaparece em um vazio sem forma? Euler propôs que a existência não depende de um único observador, mas de uma rede infinita de consciências interligadas, que inclui não apenas seres humanos, mas animais, máquinas e talvez até formas de vida ou dimensões que nem conseguimos imaginar. Isso nos leva a uma questão ainda mais intrigante. Será que a realidade é apenas um reflexo da interação entre incontáveis observadores? E se a consciência individual é tão poderosa, como ela se conecta com outras consciências? Somos entidades separadas ou apenas fragmentos de uma única consciência universal, experimentando a si mesma de múltiplas formas? Esse dilema é central em tradições espirituais e filosofias ancestrais que falam de um todo indivisível. Agora, a física quântica traz novas dimensões para essa discussão, mostrando que o universo pode ser muito mais interativo e dinâmico do que jamais imaginamos. Que nos cercam, e se cada decisão coletiva, desde a forma como tratamos o planeta até como nos relacionamos uns com os outros, reverbera em ondas que reconfiguram a própria estrutura da realidade. A física quântica não nos oferece apenas respostas, mas um espelho. Ela reflete nossas escolhas de volta para nós, mostrando que o universo não é um palco fixo onde atuamos, mas uma dança em que somos, ao mesmo tempo, coreógrafos e bailarinos. E se a harmonia cósmica depender da qualidade de nossa atenção? O Euler nos lembra que a realidade não é algo que simplesmente acontece para nós, mas algo que acontece através de nós. Cada instante de presença consciente é um ato de criação, enquanto cada momento de desatenção é uma oportunidade perdida de participar dessa obra em andamento. Isso nos leva a uma conclusão perturbadora e libertadora, não a neutralidade. Mesmo o silêncio, a indiferença ou a passividade são escolhas que ecoam no tecido do universo, reforçando padrões ou enfraquecendo conexões. Mas como aplicar essa compreensão no cotidiano? Se a consciência é o fio que tece a realidade, então a prática da atenção plena não é apenas um exercício espiritual, mas uma necessidade cósmica. Quando escolhemos observar com clareza, estamos literalmente moldando o mundo ao nosso redor. Quando agimos com intenção, estamos reescrevendo não apenas nosso futuro, mas também as possibilidades do passado, como se cada escolha fosse um ponto de bifurcação em uma árvore infinita de realidades potenciais. E se cada pensamento generoso, cada gesto de compaixão, cada momento de coragem fosse uma semente plantada no solo do universo, germinando em formas que ainda não podemos imaginar? Aqui a ética se funde com a física. Não se trata mais de seguir regras externas, mas de reconhecer que nossas ações são leis em si mesmas, leis que operam em um nível tão profundo que transcendem o espaço e o tempo. O Euler sugeria que a realidade é um jogo de perguntas e respostas entre a consciência e o cosmos, onde cada interação é uma oportunidade de cocriação. Mas o que acontece quando fazemos as perguntas erradas? Quando agimos movidos pelo medo, pela ganância ou pela ilusão de separação? O universo responde, sim, mas suas respostas podem não ser aquelas que desejamos. E se a maior ilusão não for a de que somos separados, mas a de que nossas escolhas não importam? A física quântica nos mostra que até mesmo a menor partícula é influenciada pela observação e a espiritualidade ancestral sempre soube que cada ato reverbera na teia da existência. Então, o que significa viver em um universo onde cada respiração é um ato de criação? Significa que não há pequenos gestos. Cada palavra, cada olhar, cada decisão aparentemente insignificante é um fio que se entrelaça na grande tapeçaria, fortalecendo ou enfraquecendo o todo. Isso nos leva a uma última pergunta, talvez a mais urgente de todas. Se somos co-criadores da realidade, o que faremos com esse poder? Continuaremos a agir como se fôssemos vítimas de um universo indiferente ou despertaremos para o fato de que somos parte de algo muito maior e que nossa participação é essencial? A resposta não está em teorias ou dogmas, mas na forma como escolhemos viver, porque, no fim das contas, o universo não é algo que observamos de fora, ele é algo que somos. E cada um de nós, neste exato momento, está escrevendo sua parte nessa história sem fim. As forças naturais, sociais e espirituais que nos envolvem. Será que, como espécie, estamos honrando a responsabilidade que vem com o poder de manifestar? E se o universo é uma sinfonia de consciências entrelaçadas, qual é o nosso papel em assegurar que essa harmonia não se perca no ruído do esquecimento? Aqui a pergunta se aprofunda ainda mais. Se somos coautores da realidade, como nossa conexão com tudo o que existe molda não apenas o que percebemos, mas a própria essência do que é possível. A interligação de todos os níveis da existência não é uma metáfora, é uma verdade que a ciência e a espiritualidade convergem para revelar.
O princípio antrópico participativo de John Wheeler ilumina essa ideia com clareza. Imagine o cosmos como uma teia infinita, onde cada ponto vibra em ressonância com todos os outros. Não importa se o observador é humano, animal ou até mesmo um sistema aparentemente inanimado, e cada um é um nó nessa rede, contribuindo para sua estrutura e sustentação. Quando um fio se move, toda a trama responde. E quando essa interação reverbera por todo o universo, fica evidente que nenhum pensamento, ação ou percepção existe isoladamente. Tudo está entrelaçado em uma dança eterna de causa e efeito. Mas essa conexão não se limita ao individual. Na natureza, florestas inteiras sobrevivem graças às relações simbióticas entre árvores, fungos, animais e o ar que respiramos. No mundo humano, culturas, economias e tecnologias não são entidades separadas, elas são tecidas e refeitas pela interação das consciências que as sustentam. Wheeler sugeriu que essa mesma lógica governa o próprio tecido da realidade. O universo é um sistema colaborativo, onde observador e observado se criam mutuamente, a cada instante. Cada momento de consciência não é apenas uma experiência pessoal, mas um fio a mais na tapeçaria cósmica. E se essa teia se estende para além do que nossos sentidos conseguem captar, cores que não vemos, sons que não ouvimos, forças que ainda não compreendemos, será que nossas limitações perceptivas nos impedem de enxergar a verdadeira amplitude dessa interconexão? Wheeler propôs que nossa consciência, embora essencial, é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. A cada avanço científico ou insight espiritual, percebemos que a realidade que conhecemos pode ser apenas uma fração de algo infinitamente mais vasto. Isso nos leva a uma questão perturbadora, e se essa interconexão não apenas nos une, mas também nos molda. O que acontece quando reconhecemos que nossa participação influencia não só o que vemos, mas todo o potencial do que ainda não compreendemos? A realidade, então, deixa de ser um cenário fixo e se revela como um processo vivo em constante transformação. Cada resposta que encontramos sobre a natureza do universo gera novas perguntas, ainda mais profundas e enigmáticas. O princípio antrópico participativo nos confronta com um mistério fascinante. Se a realidade é esculpida pela consciência, qual é o limite do que podemos conhecer? Wheeler descreveu o universo como um loop participativo, onde observadores criam a realidade ao observá-la. Mas esse loop parece apontar para algo ainda maior, uma força misteriosa que conecta todos os fios dessa teia infinita. Seria o universo apenas uma manifestação de algo mais vasto, uma consciência cósmica que permeia todas as coisas? Essa ideia não é nova. Tradições espirituais antigas, como o hermetismo e filosofias orientais, falam de um todo, uma inteligência universal que dá origem a tudo. No hermetismo é chamada de mente de tudo, no hinduísmo é o Brahman, a realidade suprema que transcende tempo e espaço. O trabalho de Wheeler ecoa essas visões, sugerindo que a consciência humana é apenas um reflexo de algo infinitamente maior. O que vemos, sentimos e compreendemos pode ser apenas a superfície de um oceano de possibilidades. E se essa interconexão não for apenas um conceito, mas a evidência de que há uma inteligência guiando o cosmos? Diante desse mistério, somos convidados não apenas a buscar respostas, mas a viver as perguntas. O que é essa consciência universal? Qual é o papel da nossa percepção dentro dessa vastidão? Estamos prontos para aceitar que a realidade que conhecemos é apenas um vislumbre de algo muito mais complexo e profundo? Wheeler não ofereceu todas as respostas, talvez nem quisesse. Para ele, o universo não é um enigma a ser solucionado, mas um processo vivo a ser experienciado. Isso nos leva ao cerne da questão: se o mistério é tão vasto, como podemos nos alinhar a ele? O que significa viver como participantes ativos desse cosmos, moldando e sendo moldados por ele? A jornada está apenas começando. E agora, o que você acha? Somos apenas espectadores ou estamos, de fato, cocriando o universo a cada instante? Quero muito saber sua opinião. Comente aqui embaixo. E se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você faz parte dessa conversa. Muito obrigado por estar aqui. Não vá embora ainda, clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai te mostrar algo ainda mais poderoso para acelerar sua evolução. Te vejo lá.